Quero agora pedir perdão. Eu tive uma queda brusca da conexão da internet, mas nem com isso mesmo, essa live não vai acontecer. E nos primeiros minutos, quem tava sabe que o meu vídeo estava como que parando. Mas nós não vamos parar. Amém? Nós não vamos parar. Vamos continuar da onde nós paramos. Eu vou compartilhar também nos grupos para que essa formação ela não pare, né? Eu dou glória a Deus por esse pequeno problema que está acontecendo agora. Vocês me entendem, não é? Mas vamos lá, eu estava falando da questão do batismo em que Saulo recebeu na casa de Damasco. Ou seja, não havia piscina ali, nem rio, nem lago onde pudesse ser ali batizado por imersão. Lemos: imediatamente caíram os olhos como escamas e recuperou a vista. Ele levantou-se e foi batizado, e tomando alimento, recuperando as forças. Eu falei aqui algumas passagens relativas com o batismo. E com a palavra da tradição também, tem Orígenes. Orígenes, que ele nasceu no ano de 185, 255, escreve assim: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. Porque algumas pessoas, até mesmo os crentes, eles ficam fazendo aqueles protestos com todo respeito, sem necessidade. E aqui está uma resposta, né? De que as crianças, no início, precisam ser batizadas. Ou seja, e São Cipriano, no ano de 258, ele vai escrever assim: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Tá? Amém? Aqui é a resposta desta possível pergunta. Está entendido até aqui? Que bom. Que bom que algumas pessoas elas estão entendendo, né, essa live, esse significado. Vamos lá. Eu falei aqui sobre algumas passagens bíblicas relativas ao batismo. E o que é o batismo? Aí nós vamos falar agora sobre os 3 batismos que a igreja ela reconhece. Quais são esses 3 batismos? O primeiro, nós vamos falar um pouco sobre o batismo de sangue, que vem a ser o quê? Uma convicção. A pessoa já estava convicta de que ali receberá este sacramento. Ou seja, nós podemos lembrar dos santos mártires da igreja. Os mártires deram a vida pelo evangelho de Cristo, né? E essas pessoas exatamente morreram em razão da fé. Estão compreendendo essa dimensão? O que a igreja vê nos mártires? Que eles morreram defendendo a causa da fé. Vamos lá. Mártires sem terem recebido o batismo, porque ainda estavam em caminho de preparação. E por isso a igreja ela reconheceu nesse aspecto. Tem o segundo tipo de batismo, que se chama batismo de desejo. O que vem a ser o batismo de desejo? Ela se configura-se na intenção de batizar. Mas, infelizmente, pode acontecer alguém
que morreu, por exemplo, os pais de uma criança morre, e ali se acontece o batismo de desejo. Ou seja, o desejo dos pais de batizar, e se tivesse nascido e é válido, a criatura é considerada batizada. Sabiam disso? O que vale é o quê? É a intenção. É a intenção. O momento em que a pessoa ela assume o quê? Assume um compromisso da fé. E o terceiro, nós já bem conhecemos, o terceiro tipo de batismo, que é o batismo de água, que é o batismo comum. A imersão, o que vem a ser? É a forma antiga que é conservada ali em igrejas orientais. Ou seja, dentro da liturgia católica acontece a infusão. O que vem a ser? É derramada a água na cabeça do batizado por 3 vezes. E ali é dito a fórmula. O padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu te batizo. Aí ele vai falar o nome da pessoa. Está claro aqui? Agora eu falei um pouco sobre os 3 tipos de batismo. Estão entendendo? Até aí? Quando a gente entende que o batismo é o que? É o fundamento da fé cristã. Ou seja, é a porta de vida no Espírito. Ou seja, por meio do batismo, cada um de nós somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Ou seja, o batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. E quem é chamado este sacramento? Como é chamado este sacramento? Ou seja, o mergulho, o imergir. Ou seja, somos sepultados da morte de Cristo. Somos sepultados da morte de Cristo. Nós morremos com Ele, para que junto dele também ressuscitamos. Sabe? Ou seja, para que sejamos uma nova criatura. E este banho, este batismo, ele é chamado de banho de regeneração e da renovação do Espírito. Vamos lá. É um banho chamado iluminação, por aqueles que recebem o ensinamento ali catequético, têm o Espírito iluminado. Ou seja, o catecismo ele vai dizer, né? Depois de receber no batismo o verbo. Quem é o verbo? Jesus Cristo, palavra. Ou seja, é a luz que ilumina todo o homem. Ou seja, o batizado, ele é, todo batizado, né? Ele é dali iluminado e se converte em filho da luz. E em luz ele mesmo, né? E em luz ele mesmo. Porque assim, o batismo ele faz parte da economia da salvação. Porque ali nós podemos perceber e nós possamos ver as prefigurações do batismo na antiga aliança,
como que, por exemplo, ali na história da salvação, desde a origem do mundo, a esta criatura humilde e admirável é a fonte de vida e de fecundidade. A Sagrada Escritura, a Bíblia, aliás, né, vê o que? Como que incubada pelo amor de Deus. Ali nós podemos lembrar a passagem de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2. E também nós podemos notar aquela passagem da Arca de Noé, que significa o quê? A prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, e ali naquele momento tinha 8 pessoas, foram salvas daquela água. Ou seja, o apóstolo Pedro, na sua carta, no 3º capítulo, no versículo 20, ele vai dizer isso. Ele vai dizer extremamente isso. E sendo assim, a água, fonte de vida, que ela tem por sua significação, a água, né, simboliza a vida. Também a água do mar, o que vem a ser? É o símbolo da morte. Nossa, Cris, mas por que você está dizendo isso? Calma, a gente vai chegar lá. A morte tem né? A morte, o que vem a ser? O simbolismo da comunhão da morte de Cristo. Lembra o detalhe quando Jesus Cristo estava pregado na cruz? Quando o soldado lançou no lado aberto do seu peito, o que saiu? A água, simbolizando o quê? O batismo. E no mesmo peito aberto que o soldado lançou, saiu sangue, que vem a ser a Eucaristia. E a Eucaristia eu vou falar em um outro momento. E nós vamos nos concentrar aqui na temática do batismo. Estão compreendendo o fio da meada? Vocês conseguem absorver? Vocês estão conseguindo anotar? Eu até entendo que muitas vezes eu falo um pouco pausadamente e às vezes eu falo um pouco rápido, porque assim, eu entendo que algumas pessoas têm uma habilidade de aprendizado. Umas demoram para aprender, outras são fáceis de pegar, mas eu procuro, dentro das minhas lives aqui, fazer uma adaptação, tornar mais inclusiva, né? Porque assim, nem todas as pessoas conseguem ter um rápido aprendizado. Eu respeito e compreendo, mas tem pessoas que conseguem, né? Dentro de uma linguagem na qual eu costumo falar, uma linguagem mais clara, uma linguagem mais... eu não digo uma linguagem coloquial não, porque eu não sou doutor, né? Eu sou um pouco povão. Procuro também entender o contexto da realidade que cada pessoa tem, né? Às vezes as pessoas elas não têm aquele estudo ou aquela formação acadêmica apropriada dentro do tipo de comunicação que você está acostumado a falar, a entender, a se interagir. Eu procuro ali tentar falar em uma linguagem mais clara, mais acessível, para que todos que estão até mesmo acompanhando esta live possam entender. Está ok assim? Eu resolvi abrir um pouco esse leque, porque muitas vezes as pessoas elas ficam com peixe fora d'água, mas eu não consigo entender o que o cristiano está me passando. Não se preocupem. O importante é o que? É você anotar o que você pôde receber. O importante é você anotar. E o mais interessante é que esta live ela vai estar gravada. Não se preocupe. Está bem assim? Para todas ambas as partes? Então vamos dar prosseguimento aqui esta live. Ou seja, eu havia falado
na significação da água, que é um símbolo de morte. Morte de quem? De Jesus Cristo. E também nós podemos lembrar a travessia do Mar Vermelho, que vem a ser o quê? A libertação do Egito, ou seja, de Israel, da escravidão egípcia, que ali já é anunciada, ali operada pelo batismo. Tá ficando claro até aí? E também pelo mesmo batismo, ou seja, o batismo ele é prefigurado, só para você deixar bem claro aqui, só para que eu possa ser mais compreensível a você. O batismo é a prefiguração na travessia do Jordão, pelo qual o povo de Deus recebe o dom da terra, prometida à descendência de Abraão. Nós lembramos que Abraão é o quê? O pai de todas as nações. É o pai da fé. E certo disso, Abraão recebe de Deus esta confiança, porque ele passou por uma provação na vida dele de ofertar o seu filho Ismael ao Senhor. E em seguida, ele foi impedido pelo arcanjo ou pelo anjo de tirar a vida, porque eles reconheceram ali que Abraão, verdadeiramente, pelo escutar, ele recebe a graça da fé. Continuando aqui, eu havia falado de algumas prefigurações do Antigo Testamento, embasado na Bíblia, e nós vamos falar um pouco sobre o batismo de Cristo. Vamos lá. O batismo de Cristo. Se a gente lê aquela passagem aonde João Batista também, né? Ele batizou Jesus Cristo e João Batista não queria batizar Jesus, mas Jesus insistiu: por favor, faça para que as escrituras elas venham ser cumpridas. Dito e feito. Vamos lá. Mediante a vida pública de Jesus, antes de iniciar a vida pública de Jesus, Jesus quis receber de João Batista o batismo. Mas Jesus não tinha pecado, é claro. Ele queria e ele se igualou a nós, exceto na corrupção, exceto no pecado. Ele foi humilde. Sabe aquela questão do esvaziamento? Ele não deixou de lado a sua divindade por causa disso. Muito pelo contrário. Ele nunca, em nenhum momento, deixou. Ele se rebaixou. Entende? Ele se rebaixa e recebe ali o quê? O batismo. Ele recebe o quê? O cumprimento do seu discipulado, da missão que Deus havia confiado a ele. Em um dado momento, quando Jesus recebe o selo, né, vamos assim dizer, a confirmação, sobre ele, em cima, veio uma pomba, simbolizando o quê? O Espírito Santo de Deus. E uma voz veio: eis aí o meu filho muito amado, que na qual eu aprecio. Você vai ver no Evangelho. Jesus recebendo o quê? O poder que vem do alto. E quando a gente pegar a passagem de Mateus 28, versículo 19 a 20, ali vai estar escrito ali: ide, pois, fazer que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo quanto vos ordenei. Ali vai lembrar ali o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e também 16. Ou seja, Jesus se submeteu voluntariamente ao batismo.
ou seja, destinado aos pecadores. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, veja bem, Jesus se sujeitou ao batismo. Como eu sempre vou bater na tecla, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem por nós. Porém, ele não pecou. Ele não é pecador, como nós. Tá entendendo até aqui? É um mistério lindo. É o mistério da encarnação. É o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele nunca, jamais pecou. Eu vou bater mais uma vez na tecla. Para algumas pessoas que são desavisadas, que dizem: ai, Jesus é pecador. Minha filha, meu filho, em nenhum momento Jesus cometeu pecado. Em nenhum momento. Nenhum momento. Tá mais claro? Mais convicto? Continuamos então. Aí nós vamos falar um pouco da questão do batismo na igreja. No dia de Pentecostes, a igreja celebrou o santo batismo. E ali, quando Pedro declara o quê? A multidão impressionada e tocada com a sua pregação, e aquela multidão dos judeus havia perguntado: Pedro, o que eu faço para receber o batismo, para receber o Espírito Santo? E Pedro, ele vai dizer claramente: arrependei-vos, para que todos vocês, para que cada um de nós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Então, recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Vamos lá. O batismo, ele aparece sempre ligado com a fé. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Declara também São Paulo ao seu carcereiro de Filipos. O relato prossegue ali. E imediatamente o carcereiro recebe o batismo e todos os seus. Atos dos Apóstolos 16, versículo 31, 33. Ou seja, seguindo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente, nós comungamos na morte de Cristo. É sepultado e ressuscita-se com ele. Ali tem aquela passagem, tem várias passagens, né? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. E Colossenses, se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Aquele que é batizado pela igreja, ele se veste de Cristo. Pelo Espírito, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. Purifica, santifica e justifica. Vamos lá. Aquela questão, né, da logística do batismo. Como é celebrado o batismo? Eu vou falar aqui de algo bem resumido, porque eu quero cumprir o tempo da live, né? Vamos lá. Aí entra aquela questão da iniciação cristã, porque esse é um itinerário. O primeiro caminho que se percorre é o batismo. Vamos lá. Se a gente voltar lá atrás, nos primeiros séculos da igreja, de acordo com a fé cristã, ali se passou por um longo período de catecumenato, que é o que? É uma sequência de ritos preparatórios
que batizavam liturgicamente, a caminhada de preparação catecumenal, e que desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Vamos lá. Entrando um pouco sobre a questão do batismo das crianças, né, que exige um catecumenato pós-batismal. E ali não se trata da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio do catecismo. E o Concílio Vaticano II restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuindo-se em várias etapas. Aí tem aquela questão do ritual da iniciação cristã dos adultos. Ou seja, o mesmo Concílio Vaticano II, por sua vez, permitiu que, além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, fossem ali admitidos em terras de missão esses outros elementos de iniciação cristã, cuja prática constatamos cada povo, na medida que se possam ser o que? Adaptados ao rito cristão. Ou seja, a iniciação cristã dos adultos começa desde a entrada deles no catecumenato, para atingir o seu ponto culminante em uma única celebração dos 3 sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Tá ficando claro aí? Eu falei agora um pouco sobre como que é celebrado o sacramento do batismo. Falei um pouco sobre essa questão. E o elemento do batismo, o que vem a ser? A água, como eu já havia falado antes, que era o elemento de purificação, ou seja, a água, ela tem o seu poder, tanto que tem embasamento bíblico, Gênesis, entre outras passagens que eu poderia falar e ler, mas não. Mais uma outra pergunta eu quero fazer: quem pode receber o batismo? Isso que eu vou dizer não é o meu achismo, não é o que eu penso, mas eu digo pautado, sabe aonde que eu digo isso bem pautado? Para ser mais transparente e honesto, Catecismo da Igreja Católica. É pelo Catecismo da Igreja Católica que eu estou passando para vocês esta formação, esta live informativa. É pelo catecismo. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando pelo catecismo. Eu creio que algumas pessoas ali, né, tipo, eu vou falar um pouco, eu vou falar rasgado mesmo, né? Tem até alguns intrusos de plantão, né, que estão vasculhando aqui na minha live para ver se eu estou falando alguma coisa infundada ou não. E na verdade eu não estou falando nada infundado, meu irmão ou minha irmã, que muitas vezes entra na minha live para ficar investigando a minha vida, para ficar falando, olha, mas esse irmão tá falando coisas aí heréticas, só se for no seu mundo, né? Porque aqui nessa live você vai só encontrar doutrina católica. Doa a quem doer. Eu não estou falando aqui o que eu acho, eu não estou falando aqui o que eu penso, eu falo baseado aqui na igreja. É na igreja que eu falo. Eu não falo em nome de missionário falando de tal. Eu não falo baseado em pregador fulano de tal. Não. Eu não estou atrás de achismo, não. Eu estou falando que a igreja crê, que a igreja
acredita. E aceite que dói menos. Aqueles intrusos de plantão que estão aí vasculhando, e até mesmo pessoas mandadas, né? Então, eu creio que estão vasculhando aqui na minha live para ver se eu falo alguma coisa. Eu estou atento a esse tipo de abençoados, de abençoadas, né? Para tentar o quê? Me macular. Aqui não, aqui não. Aqui vocês não vão me macular não, viu? Aqui vocês não vão me macular. Não vão me macular em nenhum momento. Em nenhum momento aqui, alguém vai querer me macular não. Porque eu tô de olho aí nessa galera aí, né? Que quer armar o bot para tentar ali, ó, me queimar. Aonde? Vocês não vão queimar. É mais fácil vocês irem, é mais fácil vocês estarem indo no caminho do erro do que fazer isso? Não. Muito pelo contrário. Eu não estou aqui para agradar gregos, para agradar troianos, para agradar fulano, para agradar ciclano. Não estou aqui para isso não. Se você veio aqui na live para esperar aquilo que eu vou falar, aquilo que eu penso, para falar aquilo para massagear o seu ego, está muito bem enganado ou enganada. Porque você que está vendo essa live, você tem uma responsabilidade de quê? De assumir a condição de batizado, de batizada. Eu não pertenço a mim mesmo. O homem velho acabou. Eu sou de Cristo, ponto final, e acabou. É isso que eu tenho que dizer isso. Você é chamado a ser um outro Cristo na vida da pessoa. Por quê? Como eu havia falado, esse meu propósito aqui, ó, é oferecer suporte formativo. E eu vou continuar aqui nesta formação baseada no catecismo da igreja. Vamos lá. A pergunta que eu havia falado antes, quem pode receber o batismo? Vamos lá. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada e somente ela. O batismo dos adultos, no parágrafo 1247, vai dizer assim: desde as origens da igreja, o batismo dos adultos é a situação mais normal nas terras onde o anúncio do evangelho é ainda recente. O catecumenato, preparação para o batismo, ocupa então um lugar importante, sendo indicação à fé e à vida cristã deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, na confirmação e na Eucaristia. Entendeu? Aqui é o lugar, a igreja, onde é administrado ali o batismo. E tem também aquela questão do batismo das crianças, que na citação do Catecismo da Igreja Católica, número de 1250, vai dizer assim: por nascerem com uma natureza humana e decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento do batismo, né? Quem vai dizer isso? Alguns documentos, cartas da igreja, magistério da igreja, que dizem totalmente isso, e até o catecismo também. A fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade de filhos de Deus. Ou seja, no parágrafo de 1252, vai dizer assim: a prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da igreja. É atestada explicitamente desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado as crianças. Aí tem uma outra pergunta também, porque assim, o batismo, ele tem a sua finalidade, é receber a salvação de Cristo. Pelo batismo,
nós responderemos o que recebe do batismo? A fé, que ela é interligada ao quê? A salvação. Aí uma outra pergunta também que o catecismo vai também responder: quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo, o bispo, o presbítero e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa não batizada tem a intenção exigida, pode batizar. Essa questão ela é dita no Código de Direito Canônico, no parágrafo 861, artigo 2. Vou dar o exemplo aqui. Quando há falta de um sacerdote e havendo uma pessoa que verdadeiramente tem ali a intenção de batizar, essa pessoa pode batizar. Não sou eu que estou dizendo, é o Código de Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica que vai dizer isso. A pessoa tem que ter o quê? Intenção, desejo, intenção. Vocês estão entendendo? Isso. É o que a igreja está falando aqui, ó. Tá vendo, ó? Não é eu que eu tô falando, gente, é a igreja, tá bom? Tá grifado aqui para vocês verem. Porque assim, como eu havia falado, que a necessidade do batismo é o que? A salvação. Precisamos valorizar os sacramentos que a igreja ela nos disponibiliza. Ou seja, como eu havia falado, na dinâmica de Deus. Mas acontece, ou pode acontecer, que as pessoas têm o desejo de serem batizadas, mas antes não conseguem ali receber o batismo. Eu digo principalmente as crianças. De Deus elas recebem a misericórdia. Sou eu que eu estou falando? Não, é a igreja. Amém? Que vai dizer aqui no parágrafo 1259. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento de seus pecados e a caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. Para isso acontecer, a pessoa precisa ter um forte desejo, uma forte disposição e um forte arrependimento. Gravou? Um forte arrependimento. Vamos lá. Que é pelo pecado, ou seja, pelo batismo, o nosso pecado original, ele é apagado. Porém, nós carregamos a concupiscência, ou seja, o incentivo do pecado. No Concílio de Florença, eles empregaram uma palavra que vai dizer assim: fomes peccati. Concílio de Trento, aliás, né? Eu troquei o Florença pelo Trento, que vai dizer ali mais ou menos no parágrafo 1515 e no parágrafo de 1264 o catecismo ele coloca algumas coisas relativas com essa questão também. Ou seja, somos batizados pela igreja e não pertencemos a nós mesmos. Somos incorporados à igreja de Cristo. Somos incorporados à igreja de Cristo, verdadeiramente. Que é por este batismo que nós recebemos o que? O caráter. Character. O que vem a ser o charat? O selo. Ou seja, a pertença a Jesus Cristo. Eu não mais me pertenço. Eu pertenço
a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós vamos fazer, né, uma conclusão, né, de que o batismo é o início de uma nova vida. Ou seja, o batismo, ele constitui um nascimento para a vida nova em Jesus Cristo, seguindo a vontade do Senhor, que é buscar o que? A salvação, como a própria igreja na qual o batismo introduz. Ou seja, nós temos um sinal indelével que nos consagra na qualidade e na característica de batizados. Na alma, um sinal indelével. Ou seja, o batismo não pode ser reiterado. Vocês creem nisso? Ai, eu fui batizado na igreja católica. Eu briguei com o padre, eu briguei com o irmão, eu briguei com a irmã. Ai, eu vou na igreja protestante. Ah, eu vou na outra igreja que não prega como que a gente prega. E a pessoa, o bendito ou a bendita vai lá. Vai lá se batizar. E lá, ela diz, olha, lá eu encontrei Cristo. E a bendita estava na católica. Vai lá. Mergulha nas águas. E ela diz, eu encontrei Cristo. Muito pelo contrário, a pessoa se perdeu na doutrina e por essas questões bobas de ter brigado, resolve sair. Então o que eu posso dizer? A pessoa não se encontrou com Cristo coisíssima nenhuma. E outra, qual é o batismo válido? O da Igreja Católica. É o válido. Ah, ela foi batizada lá não sei aonde. Então, ó, aquele batismo lá não vai ser válido como o primeiro. Porque o que é válido primeiro é o batismo católico. Vocês estão entendendo? Quem de fato... Sejam honestos com vocês mesmos. Sejam honestos com vocês mesmos, pelo amor de Deus. Escrevam aí, ó, nos comentários. O que vocês entenderam nesta live? Escreve aí, ó, cada um de vocês aí, ó. O que vocês entenderam nessa live que eu falei sobre o batismo? Escreve aí o que vocês entenderam. Vocês podem acrescentar também algo interessante. Escreve uma palavra. O que vocês entenderam? O batismo. Escreve. A Imaculada Freitas, ela está desejando a paz de Cristo e o amor de Maria. Eu não sei se eu vou conseguir atender a videochamada. Não sei, porque eu tentei atender a videochamada, mas tô vendo o desenho do ícone aqui, o ícone verde do celular. Eu vou curtir também, né? Mas acho que eu não vou conseguir. Imaculada, eu acho que eu não vou conseguir atender a sua videochamada, porque nos primeiros minutos em que eu comecei a fazer a live, o vídeo começou a travar, dar problema, e eu consegui já reiniciar, né? Mas de uma certa forma eu fiquei grato, né, com a sua participação também, né? Por você ter conseguido chegar agora, né? E também eu já estou encerrando também a live, né? Agradecendo aí a participação de todas as pessoas que puderam estar aqui. E amanhã nós teremos o segundo ensino. Amanhã nós vamos falar de um outro tema, que é sobre Eucaristia.
E no outro dia nós também falaremos sobre a questão da confirmação com o sacramento da crisma. Eu desejo imensamente a vocês que me acompanharam até agora, que Nossa Senhora te interceda, que Deus também te abençoe, que eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham verdadeiramente aprendido. Peço também desculpas aí pelo um desabafo que eu fiz no meio desta live. Não estava programado, mas Deus permitiu que eu fizesse, né? Falasse algumas coisas. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E salve Maria. Desejo para cada um aqui uma santa tarde.